Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto de 12 capítulos e nós estamos no capítulo 4, que trata da lei de reprodução. Ontem nós começamos o subitem Obstáculos à Reprodução e vimos a questão 693. Como nós hoje vamos ver a 693A, que é a continuação, vamos rever a 693. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. As leis e os costumes humanos que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução, para que ela não se dê, não é? Contraceptivos, para que não se dê a concepção. São contrários à lei da natureza? E aí ele vai falar da lei geral. Existe uma lei geral para a natureza geral. As leis, assim, tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral, certo? Então, é claro que nós temos motivos. Esses motivos, e já vimos aqui, não é? Respostas em que os espíritos superiores destacam que o que importa para Deus é a intenção. Então, obviamente, vamos imaginar que nós não estamos no século XIX, onde as famílias tinham 12 filhos, e hoje, como ter 12 filhos? Tem até famílias, nós vemos aí nas redes sociais, não é? Famílias com 12 filhos e ficam mostrando os filhos aparecendo, não é? Assim, musiquinha e tal. Eu ainda não vi nenhuma família brasileira fazer isso, mas ainda tem pessoas que, graças a Deus, têm condições para isso. Nós vemos ali que as pessoas têm condição. Mas no mundo de hoje, vamos dizer assim, normal, onde está todo mundo tentando viver da melhor forma, está muito difícil, às vezes até para casais pensarem em ter um filho, não é? E além da questão de manter a família, nós temos outras questões, até mesmo diferentes dos animais, que não vão partir para esse tipo de reflexão, se estão preparados ou não, se sentem preparados ou não. As pessoas não se sentem preparadas e evitam. Melhor evitar do que ser, de repente, uma situação que pode ser algo que realmente não seja legal para a vida da pessoa. E aí, é ela com a decisão dela, não é? Isto é evitar a concepção. Não tem nada a ver com o quê? Um aborto. Então, acho que fica melhor assim, até do que nós refletimos ontem. Nós não somos árvores ou animais, então precisamos avaliar melhor este contexto, porque nós temos o livre-arbítrio e nós vamos arbitrar sobre a nossa vida, inclusive sobre termos filhos ou não. Se vamos, não é? Tem pessoas que fazem laqueadura de trompas ou fazem aquela intervenção que o homem faz também para não engravidar nenhuma mulher. Então, isso são opções. Isso é o uso do livre-arbítrio. E aí a pessoa vai ter, como já tivemos aqui, não é? Em outras perguntas, melhor, em outras respostas, que os espíritos superiores dizem que Deus leva em conta a intenção. Né? Isso é algo a se destacar. Vejamos, então,
693A pergunta Allan Kardec: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo esta reprodução, aquilo que conhecemos como praga, não é? Quando existe uma infestação de uma população, vamos pensar, gafanhotos, formigas, que vão destruindo tudo por onde passam. Então, seria ato repreensível impedir essa reprodução? Resposta: Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder, de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. Acho que ninguém faria isso, não é? Todo mundo que entrava, usando a palavra que ele usa, tem seus motivos, né, que considera justos o suficiente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que distingue o homem dos animais. Perfeito. Pois ele, homem, age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Estou lembrando, sabe de quê? Um caso que era muito comentado na escola. De uma mariposa na Inglaterra, que a natureza também tem seus métodos de regulação para proteger as espécies, não é? E também conter certos desequilíbrios na cadeia alimentar, se podemos dizer assim. Mas essa questão de proteger a população, como é que acontece? Havia, então, as árvores eram escuras e as mariposas se escondiam, se camuflavam na cor das árvores, eram também escuras. E aí veio a indústria, a fumaça, e os cascos das árvores foram esbranquiçando. E aí o que aconteceu? Que como elas eram escuras, numa casca de árvore clara, elas eram facilmente vistas pelos predadores. E o que foi acontecendo com o tempo? A cor das mariposas, danadinhas, foi mudando. Elas foram se tornando claras e voltaram a mimetizar com a casca da árvore, ou seja, se camuflarem lá na casca da árvore. Olha que interessante, como a própria natureza vai fazendo esses ajustes, não é? E aí é claro que aquelas mariposas, a sua espécie foi protegida, porque elas estavam mesmo ali expostas, quando houve essa diferença de cor, aos predadores. Isso aqui nós já vimos. Vejamos, então, a questão 694. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Acontece, não é? Hoje em dia, isso aqui é século XIX,
longe, longe, longe do século XXI. Mas hoje há uma liberação sexual que não havia naquela época. E hoje, é claro, os jovens estão aí, tendo a vida sexual deles, a maioria, e, é claro, não querem que a vida sexual se torne uma vida com filhos. Então, fazem essa evitação. Mas ele pergunta isto: que pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Resposta dos espíritos superiores: isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material. Veja, eles não fazem juízo de valor. Eles simplesmente dizem: natural, ainda da fase que o ser humano passa, não é? Ainda se dá, e no mundo em que vivemos, de provas e expiações, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, a sensualidade, essa mesma palavra que ele usa, não é? A satisfação da sensualidade em 1857, mas é claro que também já havia isso desde sempre, não é? Desde sempre. É algo que prova a predominância do corpo sobre da alma, e quanto o homem deste mundo, ou seja, o espírito encarnado neste mundo, é material. Sim. Não é? Ou seja, a matéria, essa matéria, ela conta muito. Não é? Ela conta muito. Para muitas pessoas, ela conta demais. Demais. Não é? Muita coisa. E terminamos aqui a parte da obstáculos à reprodução e vamos começar casamento e celibato. Duas coisas raras hoje em dia. Até casa-se, não é? Mas não é mais aquele casamento, não é? Não é mais assim, felizes para sempre. Isso acontecia só lá nos contos de fada, que acabava assim, a historinha no casamento. Não era felizes para sempre. Desafios, é claro que os casamentos, o casamento, a instituição, ela traz imensos desafios. Mas eram desafios que eram assumidos pelos que casavam, não é? E lá tentavam, e raros, poucos, vamos chamar raros não, mas poucos eram os casamentos que se dissolviam. Hoje, poucos são os casamentos que não se dissolvem. Se deu, deu, se não deu, não deu. Sim, claro, ninguém vai obrigar ninguém a nada. Mas perfeição para ficar casado, então é melhor nem casar, porque não vamos encontrar. Até mesmo o outro não vai encontrar em nós perfeição. Isso é fato. A administração de diferenças é um desafio muito grande. Suportarmos frustrações, outro desafio do século XXI, administrar frustração, não é? Fazer gestão dos relacionamentos, desafios. Mas a pergunta é: o casamento, assim, 695, pergunta Kardec: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, contrário à lei da natureza? Tem muitos animais que se reúnem, né? Tem a ninhada e depois cada um segue seu caminho. Tem outros, como o elefante, que ficam juntos para o resto da vida. Okay? O casal de elefantes, eles são monogâmicos e levam a união à frente. Elefantes. Então, o casamento, a união permanente, veja, ele ainda usa esse termo, união permanente. Escreveu para Kardec, não é mais Kardec. A união permanente de dois seres é contrário à lei da natureza? Atenção para a resposta dos espíritos. É um progresso na marcha da humanidade.
estávamos vendo aqui um pouco antes sobre a questão da satisfação da sensualidade. E aí vamos vendo o nosso cônjuge, mulher, homem, não é? Envelhecer. Aquela figura bonita, garbosa, essa foi dos anos 40. Aquela figura bonita, não é? Jovem, maravilhosa, vai dando lugar a uma figura madura, vai dando lugar a uma figura mais idosa, e não tem mal, não é? A princípio, não tem mal. Antes, convivia-se com simplesmente esta realidade que a natureza impõe. Hoje está, às vezes, difícil de se gerenciar isso. Exatamente aqui, parece que, em vez de andarmos para frente, não é? Como é que está isto? Porque a satisfação da sensualidade, podemos dizer, mas havia hipocrisia, havia o casamento, e os homens, veja bem, os homens buscavam outras coisas, as mulheres não, tinham que amargar, não é? A maioria amargava e via o homem ter aquilo tudo, muitas vezes, não todos, obviamente, não é? Mas sabemos que muitas vezes havia isto, a questão mesmo da satisfação da sensualidade. Mas hoje eu vejo que há mesmo esse desenvolvimento, ele diz, é um progresso na marcha da humanidade. Então nós estávamos com uma instituição, eu sempre gosto de refletir sobre o casamento, já acabamos, não posso refletir mais nada, mas nós saímos de uma relação que muitas vezes era falsa, no sentido de, né, estarmos juntos, só nós dois, para um momento onde, não dá certo, separa, e casava outra vez, para quem sabe no futuro nós estarmos mais amadurecidos para fazer essa gestão de diferenças, não é? Eu vejo que é realmente a marcha do progresso. Só que essa marcha do progresso se dá através das décadas e séculos, não é? Mas eu vejo que parece que não, mas eu vejo como um progresso. Sim, mas é porque fica em aberto, olha, um progresso na marcha da humanidade. Não é? E não vamos fazer mais nada, porque acabou o nosso tempo. Amanhã estamos de volta, esse assunto é muito... mexe com a gente, não é? Mexe com a gente, porque estamos falando de uma instituição na visão... Mas os espíritos não têm visão temporal. É para nos fazer pensar mesmo, não é? Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.